Olá a todos, vamos para mais um Papo Cabeça. Hoje eu estou com Paula Cavalcante, proprietária da A Fórmula Farmácia de Manipulação. Vamos falar agora de uma seara muito interessante, que é sobre medicação, manipulação, enfim, um aspecto muito grande de todos os medicamentos e como a gente pode elaborar, como é que a gente pode trabalhar isso. Paula é farmacêutica com mais de 25 anos de experiência, participou de capítulos de livro, e, enfim, ela vai agora dividir com a gente essa experiência sobre manipulação de medicamentos. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, vamos começar aqui, porque eu sempre, isso é uma dúvida no consultório, né, da gente no dia a dia, né? O paciente pergunta para mim, doutor, eu posso comprar o genérico, eu posso mandar manipular, ou eu tenho que comprar o comercial mesmo que você está mandando? São diferentes essas coisas, ou ou são formas de falar de uma medicação diferentes, ou são completamente diferentes um do outro? Sem dúvida, tem diferença, né? Então, os medicamentos prontos, as marcas referências, as patentes e os próprios genéricos que normalmente seguem essas marcas referências, assim como similares que são vendidos em drogarias convencionais, eles são medicamentos produzidos na indústria. Quando a gente vai para o segmento de manipulação, usualmente são medicamentos feitos por personalização. São os medicamentos que a gente não encontra na indústria. Por que a gente não encontra? Ou porque ainda não estão disponíveis na indústria, mas a gente tem condição de importar o ativo e manipular, ou porque a gente precisa de doses especiais para manipulação, né, para personalização de doses, às vezes o idoso, às vezes um paciente com sobrepeso, enfim, por alguma questão especial. E também se manipula bastante quando o paciente, às vezes, tem alguma intolerância. Então, ele tem uma intolerância ao corante do medicamento referência, ele tem uma dificuldade de deglutição do comprimido referência, ele precisa de um xarope, ele precisa de uma goma, ele precisa de um chocolate. Então, a manipulação ela seria uma excelente escolha quando você tem essas questões envolvidas e também quando você precisa associar mais de um fármaco, né? Muitas vezes você tem patologias, situações clínicas ou a medicina preventiva, onde você quer fazer vitaminas, aminoácidos ou associar diferentes tratamentos dentro de uma única composição. Então, nesse aspecto, a manipulação também pode ser uma grande aliada do prescritor. Mas cada um tem o seu espaço. Assim, os medicamentos prontos, que são referências, que já existem em grandes volumes, é sempre mais indicado fazer na drogaria convencional. Está ali pronto, está na prateleira, é rápido, vai ter um valor, assim, teoricamente, melhor do que na manipulação, se é um medicamento já feito em grande volume pela indústria, né? E aí você deixa a manipulação quando for necessário esses diferentes tipos de personalização que eu citei. E é interessante você falar de personalização, né? Eu gosto muito do negócio que hoje em dia se fala assim, medicina de precisão. E talvez acho que a manipulação anda muito junto com a medicina de precisão. O medicamento manipulado é um medicamento exclusivo para a pessoa que está comprando? É feito para ela? É isso mesmo? Sem dúvida. Ele vai ter a dose que o seu prescritor achou mais adequada, ele vai ter a composição que o prescritor achou mais adequada. O veículo, o que é o veículo? Se vai estar numa cápsula, se vai estar num sachê, se vai estar numa loção, enfim, que tipo de base o prescritor, se for tópico, ou que tipo de veículo, de base oral que o prescritor achou mais adequado para aquela necessidade do paciente. E aí tudo isso pode ser personalizado. Perfeito. Uma curiosidade, né, que todo mundo tem com respeito com as farmácias de manipulação de uma forma ou de outra, né, é que se a gente vai numa farmácia convencional, a gente pega aquela caixinha do remédio, aí tem registro da Anvisa, tem todos os registros, né, e a gente fala, isso é um remédio que já tem toda uma autorização, tem toda, digamos, um registro para ser consumido, utilizado, né? Como é que o indivíduo comum, ele define que aquela farmácia de manipulação ele pode ir nela ou não? O que é que ele deve procurar para saber se aquela farmácia de manipulação é confiável? Então, toda a rotulagem do produto manipulado, você tem ali o registro de autorização na Anvisa daquela farmácia, você tem todos os dados da empresa, né? A gente só pode funcionar com liberação tanto da vigilância sanitária do seu município, né? Então, a gente tem essa liberação com inspeções periódicas. A gente também tem a liberação da Anvisa, a Anvisa Brasília, né, que é unificada. A gente também tem toda uma parte de
licença estabelecida pela Anvisa, e essas licenças, tanto da vigilância quanto da Anvisa, elas, além de permitirem o funcionamento básico da farmácia, existem categorias dentro dessa licença de acordo com o tipo de medicamento que você trabalha. Então, se você tem controlado, se você faz algumas substâncias que são de classes especiais, como os baixos índices terapêuticos, enfim, tudo isso você tem um registro e tem também no rótulo o nome do farmacêutico responsável por aquela farmácia. Assim, em termos de registro, é uma lei diferente da indústria, mas segue também um rito todo específico e com todos esses dados também que você encontra numa bula certificando a indústria, você encontra na medicação manipulada certificando a farmácia. E uma coisa que acontece, né, no nosso cotidiano, né, é que as pessoas às vezes pegam uma receita com um médico, prescreveu, né, e às vezes fulano está tomando isso, está se dando bem, quero também utilizar isso. É possível você pegar a receita de um terceiro, né, de um amigo, de um parente, né, e levar numa farmácia de manipulação para manipular para si mesmo também, ou não? Não na minha. Eu acho que, assim, como qualquer estabelecimento de saúde, a gente tem que seguir tanto as regras, que você não pode fazer isso por lei, né? Mas, assim, a gente sabe que hoje o atendimento, muitas vezes a gente recebe no atendimento via WhatsApp, às vezes, uma foto onde o paciente tira, né? O cliente tira o nome do prescritor, tira o nome do paciente ou bota a receita só parte dela, porque quer usar do amigo, né? E a gente sempre pede para fazer orçamento a receita completa, para ter certeza que tem o nome do paciente e o médico com carimbo. Então, isso tudo é muito importante, assim, até para os prescritores poderem reforçar isso nas receitas. Hoje em dia, na era da receita digital, né, onde muitas vezes os consultórios já estão trabalhando com receituário digital, o prescritor muitas vezes já não escreve mais manual, e às vezes acontece de esquecer de assinar, de rubricar. E é importantíssimo, porque aquilo é uma validação do documento, né? E você vai ter muito mais segurança se você realmente não manipular o medicamento do amigo, né? Você procurar um profissional, ser avaliado e verificar que dose, que necessidade você tenha. É interessante você falar que você falou em dose, né? E uma coisa que a gente aprende muito na faculdade, né? Que a diferença do remédio e do veneno, às vezes, é só a dose, né? É isso. Então, às vezes você pega uma receita de um amigo, de um colega, a dose é para ele, não é para você, então você pode estar tomando, na verdade, um veneno e não um remédio, né? Ou ao contrário, assim, o veneno é o mais grave, mas até um placebo, né? O amigo pode ter uma medicação que nem faça mal para você, mas que simplesmente não é necessário. Então, a avaliação, ela é sempre importante, uma boa avaliação clínica, né? Para fazer uma escolha da medicação. Uma curiosidade, né? A gente vê, hoje em dia, um aumento muito grande de várias medicações, principalmente medicações relacionadas à perda ponderal, né? E propagandas de similares, genéricos, né? E a gente sabe que isso tudo tem patente, né? E às vezes você não consegue fazer mesmo manipular. Um remédio que tem uma fórmula, né, comercial, né? Você que está indo em patente, é possível ser manipulada ou não? A droga em si? Olha, usualmente não. Existe o limite da queda da patente, que muitas vezes você consegue uma liberação de importação do princípio ativo, né? Mas você precisa realmente esperar cair aquela patente para você conseguir entrar com a medicação no mercado. Então, usualmente não. Mas existem, a lei ela é complexa, né? Então, às vezes existem exceções, enfim, aí teria que saber um pouco caso a caso o que seria, qual é a forma farmacêutica, qual o tempo daquela patente, o que ele está sujeito, enfim, aí teria que avaliar qual é a molécula, mas usualmente não, o medicamento sobre patente ele está protegido. Então, é outra dica, né? Medicamento sob patente normalmente está protegido o nome comercial, o remédio e a molécula, como ela falou. Então, se alguém está te vendendo... O nome comercial nunca vai poder ser feito, né? Você pode, depois que cai a patente, fazer pela molécula. O nome comercial, ele é uma marca registrada. Ele é além da patente. Ele é para sempre. Então, outra dica super importante, porque a gente só que vê anúncio de medicação XYZ vendendo como se fosse a mesma medicação e, além disso,
não é um crime usar o nome da marca, né? O nome comercial, Isso é proibido. né? Então, você está comprando uma coisa duplamente Inclusive, errada. farmácias de manipulação só podem fazer medicamento pelo nome da molécula. A gente não pode fazer nenhum medicamento pelo nome de marca. Por exemplo, então, se eu prescrever assim, botar a marca tal, dosagem tal, então não pode. Você tem que estipular não pode, a é droga. proibido por lei. Você pode, se você botar uma marca registrada e você botar embaixo a substância ativa com a dose, você está abrindo o que pode ser, como pode ser também um similar, um genérico, aí você está abrindo. Mas na manipulação, por exemplo, se você botar o nome da marca, botar embaixo a substância e botar ao lado uma caixa, a manipulação já não pode fazer, porque a manipulação não faz caixa. Manipulação faz doses individuais. Então, tem toda uma legislação específica. Perfeito. E quanto à manipulação, né? De fato, isso eu não sei. Isso é uma curiosidade também minha. Para a legislação brasileira, quem pode prescrever um manipulado? Só o médico ou outras categorias da saúde também podem? Quem é que tem essa liberdade, autonomia de prescrição? Isso é uma excelente pergunta. Porque isso vem sendo modificado ao longo desses últimos anos. Para nós, farmacêuticos, tem sido um imenso desafio, né? Porque cada segmento dentro da área de saúde, cada profissional, cada grupo profissional tem a sua própria legislação. E a Anvisa veio modificando, houveram resoluções de conselhos. Então, assim, são leis que vão vão se alinhando ali, muitas vezes vão se cruzando. Então, a gente precisa hoje a gente pode ter como prescritor o médico, o dentista, o fisioterapeuta, o biomédico, a enfermeira, mas cada um numa legislação específica dessa profissional. O médico é o que tem a maior amplitude, né? Ele assim, dentro da área de saúde, ele tem a amplitude da prescrição. Então, ele tem acesso a todas as substâncias, ele tem acesso a todas as doses, ele tem uma abertura para o uso de off-label, que são aqueles que ainda não estão totalmente claros o uso em estudos específicos, mas que já tem uma experiência na prática. Às vezes você pega um medicamento referência e pelo uso off-label você começa a ajustar aquela dose, enfim, o médico ele tem essa permissão. E também ele é o único que tem acesso à portaria 344, que é a portaria onde a gente tem todos os controlados especiais. Então, assim, sem dúvida, o grande prescritor é o médico. Mas a gente tem a nutricionista, a gente tem todos esses outros profissionais tendo também acesso dentro da legislação própria deles. E interessante você falou da legislação, porque essa legislação, na verdade, é da própria Anvisa, né? Isso. Ou não são dos conselhos, não, né? Os conselhos, eles até regulam, né? Mas quem dita, digamos, todas as normas é a própria Anvisa, né? É a própria Anvisa, mas existem, às vezes, conflitos. Por exemplo, a gente tem um conselho específico que libera uma substância específica para uma categoria, que não são médicos. Só que a minha categoria de farmacêutico pela Anvisa não pode fazer a dispensação para esse profissional. Então, mesmo que a resolução dele permita, a minha não permite. Então, ainda tem, por isso que eu falo que é uma pergunta boa, porque às vezes a gente precisa ter esse cuidado e até pedir paciência para todos esses profissionais de saúde, eu me incluo como profissional de saúde, para a gente conseguir gerenciar essas demandas, essas necessidades, essas novidades de prescrição que a gente precisa se ajustar, né? Conhecer, estudar, e é diário. As mudanças têm sido, assim, bastante... tem tido muito ajuste recentemente dessa legislação de prescrição. Tá. E existe, digamos, também a forma que isso vai ser entregue ao paciente? Existe também limitação com relação aos profissionais, assim, injetável, comprimido, pó, ou na verdade a legislação é da prescrição da substância e não da forma que ela é prescrita, né? A gente vê muito hoje em dia essas terapias infusionais, enfim, várias coisas novas aí na medicina, né? Que até muitas delas são off-label, né? E a gente não sabe quem pode ou não pode fazer isso, né? A fórmula, a minha farmácia, a gente não faz a parte de injetável. Então, essa é uma legislação que eu não tenho domínio para te falar exatamente o que pode e o que não pode. Em relação às outras formas farmacêuticas, não teria uma restrição.
né? A restrição é por ativo, por princípio ativo e por dose. Às vezes, o mesmo princípio ativo que você, como médico, pode prescrever numa dose mais alta, outros profissionais podem também prescrever, mas aí só numa dose limite, né? E tem um teto que é diferente do teto do médico. Então, é mais por aí, não por forma farmacêutica. Uhum. E no ponto de vista digamos, de todas essas, dos manipulados, né? Que você falou muito bem aí a respeito que ele é feito para cada um, né? O médico prescreve de acordo com o teu peso, com a tua idade, né? Existe um cuidado, digamos, de uma forma geral, nos manipulados em, digamos, ter, digamos, um contato com o médico te prescreveu, ou seja, o outro profissional da área de saúde prescreveu a medicação, você viu, eu acho que essa dose não está ajustada para o cliente, eu acho que vale a pena eu fazer um contato com o médico para poder ajustar melhor essa dose, acho que está em excesso. Como é que isso funciona? Sim, isso é um trabalho diário, né? Diariamente a gente tem que fazer confirmações com o prescritor. Na minha farmácia, a gente tem todo um sistema que faz esse controle de doses. Então, eu tenho dose mínima e máxima. E no cálculo, no próprio orçamento, a gente às vezes já para ali e fala para o paciente, olha, a gente vai precisar entrar em contato com o seu prescritor e a gente retorna. Normalmente, a gente nem passa para o paciente qual é a questão, porque a gente precisa confirmar. Então, a confirmação não significa necessariamente que aquilo não está adequado. Às vezes, é uma confirmação, né? O paciente pode ser, por exemplo, uma dose mais alta. Pode ser um paciente obeso que precisa de uma dose mais alta. Ao contrário, às vezes, uma dose abaixo, né? Pode ser um paciente com pouco ganho de peso, pode ser um paciente numa condição especial. Então, eu sempre falo isso para os pacientes, para os clientes, quando às vezes eles ficam aflitos, mas o que houve? Não houve nada. Mas é personalizado, não é? Exato. E aí eu faço um contraponto, que não é um contraponto comparativo, porque a área de saúde é um outro nível de regulamentação. Mas eu falo quando a gente chega num restaurante, às vezes o maître não pergunta, assim, você vai tirar um pedido. E ele pergunta, como é que você quer? Você quer o ponto? Ou se você precisa fazer algum ajuste? Ou você tem alguma personalização que você queira no seu prato? Às vezes ele precisa consultar se aquilo é viável. Então, tudo que é personalizado, o padrão está ali, né? Você vai comer no restaurante um hambúrguer, é o padrão. Se você quiser mudar esse hambúrguer, às vezes vai precisar fazer uma consulta, saber o que vai acontecer. E a mesma coisa a gente faz para o medicamento, sendo que o medicamento é uma área, né, uma produção muito mais sensível. Então, exige muito mais cuidado nessa confirmação. Isso é diário. E é bem comum a gente trabalhar dessa forma. E isso é interessante porque o paciente, né, o consumidor que está do outro lado, às vezes ele não entende essas nuances, né, e fica até chateado, né? Ou então você passa aquele orçamento, tem várias drogas e tem uma droga que é mais cara ali, né? Ele fala assim, então tira essa daí para ver se melhora o preço, né? E você fala assim, mas eu não posso, né? Você tem que fazer uma nova consulta, uma nova avaliação, eu tenho que ter uma nova receita, né? É isso. O tempo todo, assim, quando você fala de personalização, você está fazendo uma avaliação crítica de uma receita que você recebeu e você precisa passar aquele orçamento de uma forma que o paciente, às vezes, por exemplo, o prescritor não sabe, às vezes ele faz uma combinação de doses que vão dar muitas cápsulas, né? Então, para o paciente ter a dose recomendada, ele vai ter que tomar 5 cápsulas por dia. Se esse paciente tem uma dificuldade de deglutição, pode ser mais interessante fazer em sachê. E isso faz parte da assistência farmacêutica, mas a gente não pode, enquanto farmacêutico, fazer uma mudança para um sachê sem consultar o que o médico... se o médico aprova, se o médico está conforme a nossa sugestão, né? Se ele está ali chegando junto com a gente. Então, tudo isso a gente precisa... E nem sempre vocês, às vezes, estão no meio de uma consulta, está com aquele dia cheio, está no meio de uma cirurgia. Então, às vezes, a gente tem que cuidar desse paciente, porque ele fica ansioso, né? Para resolver. Mas, enfim, nem sempre a gente consegue... A maior parte dos orçamentos são rápidos, mas alguns... precisam de confirmação, sim, e de ajuste. E é engraçado, você falou uma coisa do ansioso, né? No podcast anterior, a gente estava falando sobre ansiedade. Isso parece que é um mal em todo lugar, né? Até para comprar um manipulado, a pessoa fica ansiosa para receber logo a sua medicação, né? A gente estava conversando anteriormente, você falou que na fórmula você tem um foco especial com dermatologia
ginecologia e endocrinologia, não é isso? Isso. Quando você tocou em endocrinologia, me acendeu uma chama, né? Uma faísca, né? Que eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, então a gente trabalha muito com pacientes que fizeram tireoidectomia, parcial ou total, e às vezes tem que fazer uma reposição hormonal, né? É possível a gente manipular os hormônios tireoidianos? Sim, sem dúvida. A gente faz bastante. Então, assim, a minha história começou pela área farmacêutica dermatológica. E depois eu caminhei para a indústria de cosmético, né? Fui para primeiro a indústria farmacêutica, mas voltada para o foco dermatológico, depois cosmético. Então, quando eu cheguei na manipulação, naturalmente, a minha expertise era dermatológica. Então, meu maior foco da farmácia ainda é a dermatologia. Mas, claro, até por afinidade, porque, por exemplo, a ginecologia prescreve muito hormônio tópico transdérmico, né? Então, por afinidade, eu fui caminhando nessas outras especialidades. E aí assim que eu abri a farmácia, a gente tem a farmácia, assim, a gente tem algumas escolhas especiais. E eu falo aqui, que nem eu comparei, assim, com outros segmentos, né? Existem farmácias e farmácias, né? Assim como qualquer business, você tem posicionamentos. Então, assim, na fórmula, a gente tem, por exemplo, para a parte de hormônio, não só em hormônio, mas toda a nossa pesagem é monitorada. A gente tem, tudo por código de barra. Então, desde o momento que o paciente faz o orçamento, esse orçamento é aprovado, gera-se uma ordem de manipulação e é toda bipada. Então, assim, tem um controle rígido de concentração, por exemplo, de hormônio. A balança só abre para pesar o hormônio, né? Você passa o código de barra e ela libera aquela quantidade exata na balança. E o manipulador, ele não pesa sem ele ter esse controle. Então, a balança, se ele passar o peso do hormônio, essa balança trava e ele não deixa seguir. Então, é tudo muito controlado. Esses hormônios tireoidianos, a gente tem, às vezes, doses muito baixinhas, então precisa ter um controle rígido. E a gente, na parte de hormônios transdérmicos, que a gente precisa a gente tem um equipamento especial italiano dentro da farmácia, que é um nanoestruturador, que diminui o tamanho de partícula. Então, toda essa parte de endócrino, a gente tem uma especialização. Isso não é uma exigência da legislação, né? Isso é a expertise de cada farmácia para a gente conseguir que esse hormônio tenha uma melhor efetividade. Então, quanto você passa nesse equipamento e você nanoestrutura, e com isso você consegue entregar melhor o hormônio transdérmico na corrente sanguínea, por exemplo. E isso é muito interessante para os endócrinos, porque eles têm mais efetividade com uma dose menor. Então, agora você me atiçou uma curiosidade. Você falou em nanoestrutura. Adoro ciência, adoro. Fala um pouquinho pra gente o que é isso. Olha só, na minha visão é o seguinte, é pegar uma coisa pequena e tornar menor ainda. Isso. Mas fala um pouquinho pra gente como é que é isso, como é que funciona. Na verdade, assim, a gente sabe que existem tamanhos... Aí a gente está falando muito da parte tópica, né? Uhum. Então, assim, na verdade, você precisa, para você penetrar na pele, você tem um tamanho ideal de partícula, né? Assim, aí quando a gente tem lá a pele, como a gente fala, de forma macro, né? Ela tem, pro consumidor, é só uma pele, mas a gente, como profissional de saúde, sabe que são várias camadas e que, dependendo do tratamento que você precisa fazer, você precisa chegar o mais profundo possível, né? Se você quer estimular a firmeza, você precisa chegar em fibroblasto, que está lá na derme. Se você quer chegar com hormônio na corrente sanguínea, você precisa passar e chegar na parte da circulação sanguínea. Então, quanto mais profundo você precisa permear, menor precisa ter o tamanho de partícula, porque você vai conseguir fazer essa permeação de uma forma mais adequada. E aí existem várias tecnologias. Você tem essa tecnologia de nanoestruturação, que algumas moléculas você pode fazer isso, não são todas. Você pode diminuir esse tamanho de partícula através de equipamento. Você tem tecnologia de lipossoma, onde você usa uma substância lipossomada, ou seja, você bota... Como é que eu vou falar isso leigamente? Assim, que não seja técnico. Você faz uma cápsula mesmo, uma cápsula que tenha mais afinidade para entrar na pele. Então, você vai ter essa entrada mais profunda. E isso dependendo, para você trabalhar, por exemplo, firmeza de pele, para você você precisa entrar mais profundo. Se você vai trabalhar renovação, por exemplo, você pode até precisar ir mais profundo, mas não é o mais usual. Normalmente, renovação, você precisa ficar mais na superfície, na capa córnea, no máximo, e epiderme, né? Quando você está fazendo já estímulo de outros mecanismos de envelhecimento, por exemplo, aí você precisa chegar em derme. Aí
a nanopartícula, a nanoestruturação começa a fazer sentido. Então, são pulos do gato da personalização. E com relação também à personalização, o tipo de pele muda? Assim, quando você vai fazer a manipulação, por exemplo, quem tem uma pele mais seca, mais oleosa, é mais jovem, tem uma pele mais firme, ou é mais idoso, tem uma pele mais fininha. Isso tudo muda um pouco a tua linha de raciocínio ou não? Sim, eu tenho uma forma, né? Eu, como farmacêutica, eu falo, eu não trabalho a clínica do paciente, eu trabalho a tecnologia da formulação. Uhum. Então, quando eu faço uma sugestão de fórmula, eu penso em tudo isso. Qual a idade, qual é o tipo de pele, qual é a necessidade. E aí, assim, o jovem, se a gente pensar, a gente vai precisar de mais pilares de proteção na fórmula, mais ativos que sejam protetores, os antioxidantes, os protetores de infravermelho, de luz azul. Enfim, você precisa proteger mais essa pele, manter uma umectação, uma hidratação, né? Diferente do paciente com uma pele madura, né? O paciente com uma pele madura, você também continua protegendo, mas esse pilar da proteção, ele já não é tão intenso quanto é o pilar da regeneração, da hidratação, do estímulo de colágeno. Então, são escolhas diferentes. E por tipo de pele também a gente modifica o veículo. Então, num paciente de pele mais jovem, normalmente, isso não é uma regra, mas ele tem a tendência de ter uma pele mais oleosa, mista. Então, ele precisa de bases dermatológicas mais levinhas. O paciente de pele madura, usualmente, ele tem uma pele mais seca, mais ressecada, normal para seca, né? Então, a gente precisa investir mais em ativos para proteção de barreira, para melhorar essa função de barreira, até porque uma função de barreira, isso vale para todo mundo. Uma função de barreira bem hidratada, ela responde melhor a qualquer tratamento, né? Uma pele hidratada, eu sempre falo, assim, é pilar básico de tratamento. Não pode usar nada, hidrata, que eu acho que já é um grande passo aí para a prevenção e tratamento do envelhecimento. E olha só que legal a gente aprender hoje, né? Que por isso que é importante a manipulação, essa medicina de precisão, né? A pele, a idade, a hidratação, isso tudo tem a ver de como aquela medicação vai chegar ao fim das contas. Então, às vezes, a gente vai investir num produto muito caro, mas que não vai ter o efeito que você queria. Por quê? Porque você tem outros comemorativos na pele que não vão dar esse efeito, ou enfim, até a forma de absorção e etc. Né? E digamos, com a precisão da manipulação, a gente consegue trabalhar isso de uma forma que atinja, digamos, a droga tem o seu efeito máximo, né? Tem o seu efeito pleno, né? Isso. E a mesma coisa no uso oral. A gente falou do uso tópico. Mas, assim, se você pensar... a gente pensando no uso oral, eu sempre falo, assim, como farmacêutica, eu acho que a gente tem muitos medicamentos que são referências, são importantes em tratamento de uma patologia. Você vai usar por uma semana, por 10 dias, enfim. Mas quando a gente vai para a manipulação e olha para a parte de suplementação, olha para a parte de bem-estar, porque a manipulação ela tem hoje um uso de fórmulas personalizadas em múltiplas especialidades. Então, muitas vezes, nesse processo de envelhecimento ou no processo de cuidado de uma doença, você precisa da medicação e, somada a ela, você precisa do suplemento. O que são os suplementos? As vitaminas, os aminoácidos, às vezes um fitoterápico que vai ajudar numa ansiedade, enfim. E quando você pensa em suplementar ou quando você pensa em doença crônica, você tem muitas vezes esse uso prolongado de uma medicação ou de um suplemento. Então, da mesma forma que a pele tem formas melhores da gente chegar nela, a mesma coisa acontece no uso oral. Então, a gente na Fórmula tem um projeto que chama Você Livre, que é um projeto sobre escolhas. Então, eu coloco até num site disponível para os prescritores e para os pacientes também, quais são as escolhas. Então, assim, a gente não trabalha com parabeno, a gente não tem nenhum adoçante artificial, a gente não usa aquelas cápsulas coloridas, que às vezes é vermelho e azul, amarelo e rosa, não tem, assim. Uhum. Aquilo são corantes, que não tem problema nenhum. Eu sempre falo isso, assim, como farmacêutica não existe qualquer problema do uso do corante que está lá padronizado na medicação, aquilo foi feito teste, é seguro. Mas mas ele está nesse rol de produtos controversos para uso contínuo, cumulativo e a longo prazo. Esse estudo não existe, né? Eu fiz o estudo para um medicamento que eu vou usar, para 2, para 3, ok. Existe um estudo que fale de toda essa nossa vida nova, às vezes que a gente tem 10 medicamentos e tem mais não sei quantos alimentos processados.
Então, eu sou muito... eu tenho um olhar muito, assim, cuidadoso para esses estudos que mostram que alguns ingredientes são controversos e que a gente pode. Se a gente não precisa, né? Eu sempre brinco, assim, as minhas cápsulas todas da farmácia, o conteúdo delas é livre de glúten e lactose. Eu falo, deixa o glúten para pizza do final de semana, né? Deixa a lactose para quem gosta do leite, do iogurte, mas se a gente tem formas melhores de veicular um medicamento sem esses ingredientes controversos, e eu não estou falando de quem tem alergia. Quem tem alergia não pode, pronto. Mas quem não tem alergia, se puder também evitar ingredientes controversos, né, que o uso cumulativo possa causar algum tipo de sensibilização, por que não? Né? Então, são escolhas que a gente pode fazer mais conscientes dentro da personalização, porque eu consigo manipular de acordo com o que o prescritor pede. E isso hoje já é uma tendência grande nas prescrições. E isso, vou utilizar a frase que eu falei no comecinho. Então, se a gente pode manipular algo e tirar todo o veneno, digamos, que tem ali, tudo que pode ter, digamos, fazer algum mal ou ser controverso, né? A gente potencializa os efeitos benéficos Exatamente. da droga, né? Então, a gente usa uma cápsula vegetal em vez de usar a cápsula convencional, que tem origem animal, né? Flavorizante, aquela fórmula que tem uma explosão de sabor, muitas vezes tem um monte de química para ter aquela explosão de sabor e ficar vermelhinha. Para que a gente precisa isso quando a gente está buscando saúde, né? A gente não precisa. Então, eu sempre falo assim, às vezes o sachê, aquele sachê super doce, gostoso, quanto de química tem ali dentro, né? A gente precisa daquilo, é melhor comer uma boa sobremesa de vez em quando. E na suplementação diária, a gente fazer algo que não é ruim, é bom, mas que tenha uma escolha mais consciente em relação à química. Porque, enfim, esses ingredientes estão em todos os alimentos processados, em todos os medicamentos processados. Então, sempre que for uso a longo prazo, se a gente puder diminuir, eu acho que é muito válido. E vou perguntar para você, eu sei que provavelmente você não trabalha ainda com isso, né? Mas eu acho que isso é um caminho que está se abrindo um leque muito grande no Brasil e Europa e Estados Unidos já tem muito, né? Com os derivados da maconha, THC e o CBD. Já existe no Brasil farmácias de manipulação disso? Como é que está a regulação hoje em dia da Anvisa com relação a isso? Isso ainda não é permitido para as farmácias de manipulação. Elas ficaram de fora, apesar de elas serem consideradas uma área de saúde, estão aptas a fazer medicações até mais complexas, mas ela não está. Me parece que o estado de São Paulo, com liminar, assim, eu sei que com liminar já tem algumas farmácias trabalhando, mas a importação desse derivado ainda é limitada. Eu não sei te explicar exatamente, porque como eu não trabalho, não é ainda... Você não tem o mesmo acesso às substâncias que chegam importadas para o Brasil como você tem no restante do mundo, justamente porque tem toda essa dificuldade na legislação. Então, quem tem autorização, acho que são umas 5, 6 farmácias no Brasil, por liminar em São Paulo, e aí eu acho que não tem um volume ainda, não conseguem ter toda... essas possibilidades que já existem lá fora. É uma pena. Isso é algo que assim, seria bom que a legislação caminhasse, até porque é um segmento que faz muito sentido personalizar, né? Você tem, assim, síndromes, você tem doses, subdoses, então faz total sentido. E é interessante que, né, nos derivados, né, todos eles, a dose é muito importante do efeito, né? Então, manipular faz todo sentido, isso. Porque 1 miligrama a mais ou menos, você pode fazer um paciente ter, digamos, um exemplo simples, dormir melhor ou ficar mais acordado, né? Então, a dosagem no CBD-THC, ela é super importante. Então, isso. Eu acredito que... vocês precisam ajustar, né? Exato. Durante o tratamento. Pois é. É uma pena, mas eu ainda não consegui essa liminar. Aqui no Rio, ninguém conseguiu ainda. Então, a gente não tem disponível para manipulação. Mas acho que isso vai, assim, acho que a nível Brasil isso deve... tomara. Sempre, né, precisa aos pouquinhos ir amadurecendo as novidades para que a Anvisa possa regulamentar de forma correta, adequada, né? Tudo com calma, acho que anda com mais tranquilidade, né? Então, essa conversa hoje foi super interessante, nosso papo cabeça, tiramos várias dúvidas, conversamos sobre manipulação. A dica de hoje são 2 super importantes com relação à manipulação. Procure farmácias de manipulação que usem
menos produtos nocivos, como ela comentou, menos produtos com corantes, com outras substâncias que não que são necessárias para o seu tratamento. 2, procure também se essas farmácias têm todas os alvarás, regulamentações, certificados para um bom uso, né? Então, isso vai fazer toda a diferença no seu tratamento, bem como nos resultados com ele. Isso. Queria agradecer a sua presença. Se você quiser falar mais alguma coisa para quem está te ouvindo, fica à vontade. Super obrigada pelo convite, mas você falou, você resumiu muito bem. Cuidado, né? Saúde, a gente tem que ter uma boa escolha do profissional que vai atender a gente como médico. Essa escolha também precisa ser para terapêutica. Eu sempre falo, a terapêutica recomendada pelo seu médico, bem feita, ela é o sucesso do tratamento, né? Você tem que ter uma boa clínica, avaliar, prescrever e fazer o uso. Então, assim, façam o uso adequado de medicação, tenham adesão ao tratamento que o médico prescreveu. Qualquer dúvida, retornem para o médico. Eu acho que é sempre um caminho, assim, e busquem as farmácias que têm uma referência do seu médico, porque isso facilita também esse link, né? A confiança, qualquer dúvida é mais rápido da gente acessar. Então, é muito bom quando a gente... Eu adoro conhecer os médicos que são os prescritores da minha farmácia, porque aí a gente se sente, assim, fazendo esse time em prol da saúde e da terapêutica bem-sucedida. Obrigado pela presença. Obrigada a você.